Nuestros queridos y fieles espectadores en el programa Conexión Ambiental y los tantos nuevos espectadores que se agregan a cada programa. Hoy, más una vez, estaremos entrevistando una figura que la podemos colocar entre los históricos de las cuestiones ambientales de nuestra región, la región metropolitana de São Paulo. Estoy hablando de Sônia Lima, geógrafa, consultora en área de medio ambiente y sustentabilidad y fue directora de medio ambiente de la Prefeitura de São Bernardo do Campo en el periodo 1997-2011. Boa tarde, bem-vinda a nuestro programa, Sônia. Verte más una vez, somos antiguos y velhos no, antiguos colegas en esta grande luta. É isso. Boa tarde, Eduardo. É um prazer muito grande vir aqui participar dessa sua luta, né? Na verdade, esse programa é um instrumento de luta, né? De difusão de ideias, de debate de ideias. Então é um prazer muito grande estar aqui com você e poder falar sobre o que fizemos, o que fazemos, com o que sonhamos fazer. Muito bem, ou seja, los ambientalistas y los que trabajamos y militamos y somos activistas de todo esto, somos aquellos que vemos el horizonte y andamos atrás del horizonte para llegar a algún lugar. Yo siempre digo, es bueno ir atrás del horizonte porque nunca llegamos, mas andamos mucho para llegar. É isso mesmo. Bom, conta un poco para nuestros telespectadores tu historia en esto, en las cuestiones ambientales, del desenvolvimiento sustentable, la cuestión de los recursos hídricos, tu trabajo que fez durante muchos años aquí en la región, especialmente en las áreas de mananciales de la represa Billings, aquellas historias que conozco, pero el público no conoce, prácticas bien sucedidas de los bairros verdes, ecológicos, de aquel asfalto ecológico también, que você estava bem empenhada nessa questão. Conta alguma coisa. Bom, para começar, eu acho que eu devo dizer que eu sou uma pessoa de muita sorte, porque eu sou geógrafa. Como geógrafa, você sabe que nós estudamos as relações do homem com a natureza, né? Então aprendemos muitas áreas do conhecimento. O geógrafo aprende um pouquinho, então ele não sabe muita coisa, ele sabe alguma coisa de muitas coisas. Eu sempre tive muita paixão pela natureza, sempre tive muita paixão por entender essa relação que os seres humanos têm na apropriação do espaço, na organização do espaço geográfico. E eu fui trabalhar ainda como estudante no GEGRAM. O GEGRAM era o Grupo Executivo da Grande São Paulo, que preparou, né, os primeiros estudos, o primeiro plano de desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo, que foi criada pela Lei Complementar 94 em 1974. Né? E eu trabalhei, na verdade, eu frequentei uma grande escola, eu acho que é a Emplasa, como uma agência metropolitana de desenvolvimento, de planejamento. Foi uma grande escola porque eu tive ali o privilégio de conviver com pessoas que realmente eram preocupadas em estudar esse espaço, compreender os desafios e a complexidade dessa região que se instalou numa área geográfica com tantos conflitos e tantas contradições, especialmente na área de recursos hídricos, né? Eu fui estagiária da Lei de Proteção dos Mananciais, fui estagiária da Lei de grande experiência, já começou com a grande experiência. Foi o começo disso. Exatamente, numa época que nós não dispunhamos de tantos recursos tecnológicos como temos hoje para estudar o espaço, mapear, fazer uma cartografia sistemática e temática, como a gente tem hoje tanta facilidade. Mas naquela época a lei ela foi totalmente espacializada e era um debate muitíssimo interessante, porque os estudiosos de planejamento daquele território que se definia como território metropolitano, eles verificaram que aqui existia uma atratividade muito grande
para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento industrial, né, do estado de São Paulo, que se tornava protagonista realmente no desenvolvimento do país, mas nós tínhamos um obstáculo importantíssimo, que era a disponibilidade hídrica. Então, o GEGRAM elaborou o primeiro Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da metrópole. Tinham várias diretrizes. Dessas diretrizes, eu sempre gosto de lembrar disso, me traz muita força lembrar dessas lições aprendidas naquela época. Uma dessas diretrizes era de que a metrópole teria que ser estimulada a crescer no sentido leste-oeste, porque ela tinha barreiras físicas importantes ao norte e ao sul. A Serra da Cantareira ao norte e a Serra do Mar ao sul. Então, ela deveria ser estimulada no seu crescimento urbano, no seu desenvolvimento, no sentido leste-oeste. E daí, dessa diretriz, decorreu uma que era exatamente a Lei de Proteção dos Mananciais. Porque nós teríamos que ter uma diretriz forte de planejamento e de gestão do território metropolitano de forma integrada, né, para que aquelas nascentes, né, aquelas subbacias afluentes do Tietê, porque a bacia hidrográfica que nós temos fundamental, aqui estruturadora, né, de recursos hídricos no território da metrópole é o Tietê, né? Então todas aquelas subbacias afluentes do Tietê tivessem as suas cabeceiras preservadas para que a gente pudesse ter uma perspectiva de garantia de água com qualidade e em quantidade suficiente para abastecer todas aquele progressivo crescimento demográfico que se vislumbrava na metrópole naquela década de 70. Bom, claro que o setorial de serviços, setorial de planejamento na metrópole disputa recursos e disputa as políticas públicas. Então, a Emplasa, como um órgão de planejamento integrado, disputou, em princípio, com o transporte, porque era nascente naquela época o metrô. Né? Estava começando a ideia, sim, a primeira linha de metrô, planejamento, sim, que foi construída exatamente no sentido norte e sul. Isso já cravou ali um conflito. Se nós vamos fazer um transporte de massa, com capacidade, eficiência, agilidade, daquele nível no sentido norte e sul, nós estamos estruturando fatores indutores, né, do crescimento norte-sul. E era justamente aí que nós deveríamos... Contraposto à ideia inicial, o eixo inicial, que era... criar barreiras para que a metrópole não crescesse, né, nesse sentido. Então, depois a política habitacional fez o Santa Etelvinas aí, que você viu o desastre, que é isso, né? São estruturas urbanísticas muito segregadas e muitos conflitos decorreram disso. Bom, são anos, são décadas que se passaram e a defesa dos mananciais, né, como um elemento fundamental na estrutura e no desenvolvimento da metrópole, sofreu muito com o esvaziamento da política, o esvaziamento de gestores dessa política. Porque, por exemplo, não bastava ter uma boa lei, uma lei interessante. E essa lei foi muito discutida, porque ela é uma lei que, em princípio, quando ela foi formulada, ela legislava diretamente sobre a água. A água é um bem mineral. Quem tem o poder de discutir, de trabalhar diretrizes, orientações sobre a gestão dos recursos minerais é a União. Então, o governo do Estado ele poderia estabelecer regras para a gestão da água, mas não diretamente sobre a água. Então, surgiu essa visão interessantíssima de gestão do uso do solo na bacia de drenagem daquele manancial, para que através do controle do uso do solo, da densidade de ocupação demográfica das bacias, você controlasse a poluição das águas, a pressão sobre os mananciais. Então, naquela época, foi mapeado, né, o território
das áreas de proteção dos mananciais e, por exemplo, o que era urbano na época era uma classe de uso já consolidada. O entorno dessas áreas era admitido uma ocupação com cotas de terreno menores. E depois você tinha a margem dos reservatórios, dos corpos d'água, que seguiam as diretrizes do Código Florestal, que era de 1965, e a classe de uso mais restritiva ficava entre as áreas, as faixas de preservação, né, de interesse para preservação permanente, e as classes de uso menos restritivo, que eram as classes de uso A e B. Então tinha uma classe C, que ela tinha uma diretriz de parcelamento, de cotas de brutas de terreno, que ela ia sendo crescente na medida em que se aproximava das áreas ambientalmente mais sensíveis, mais frágeis, que eram os reservatórios, os corpos d'água propriamente dito. Então a vegetação também tinha um interesse fundamental para a proteção do solo contra a erosão e o assoreamento do reservatório. Isso gerou um debate muito interessante, muito participativo. Então eu tenho memórias de um momento rico de participação, por isso eu digo que eu frequentei uma grande escola, né, depois da formação acadêmica. E trabalhando com a metrópole, trabalhando com o uso do solo, planejamento urbano do uso e ocupação do solo, me deparei com um problema novo, né, no início da década de 80, que era a questão da destinação final de resíduos sólidos na metrópole. Isso era uma coisa que ninguém falava. Então, a maioria dos municípios metropolitanos faziam destinação final a custo zero, era chamado custo zero, porque em lixões a céu aberto. Não custava nada, porque não pagava nada para depositar e não tinha nenhuma infraestrutura para fazer a deposição dos resíduos que eram coletados. Isso. Então, naquela época, a Implasa, junto com a CETESB, fez um plano emergencial de disposição final de lixo na metrópole. Que época foi isso, mais ou menos? 83. 83. Já nós estamos del ano 70 que começa toda essa planificação através da Implasa e chegamos ao ano 83, onde se vê que existe um conflito, que agora esse conflito é o resíduo sólido. Sim, mas aqui, então, naquela época eu disse que historicamente eu acho que a gestão dos mananciais ela foi se decompondo. Foi se decompondo em responsabilidades, porque o Estado fez uma lei que tinha um conselho consultivo, Codegrão, Consult, que eram os instrumentos de gestão metropolitana, mas eles não discutiam essas questões assim como deveria ser. Então, o que aconteceu ao longo do tempo, a gestão dos mananciais, você não tinha a fiscalização equipada, como deveria ser para o tamanho do território. Mas desculpa, 83 já estava a CETESB. Sim, mas 83 já havia sinais Já tinha. Um pouco antes já tinha. Isso. Mas em 83, quando foi feito esse plano que eu falei, que trabalhou a questão da disposição final de resíduos, o que se verificou, naquela época a metrópole tinha 37 municípios e 43 lixões. Ou seja, existiam municípios que tinham mais de um depósito de lixo, porque quando enchia, ou quando a população reclamava, porque você tinha todos os problemas, os impactos ambientais e sociais associados ao lixão, ao depósito de lixo. Quando havia qualquer grito, ele mudava de um lugar e ia para o outro. Então, naquela época, foi feito esse plano que propunha que a metrópole tivesse 13 aterros sanitários implantados, com infraestruturas, né, de impermeabilização do solo, gestão dos efluentes gasosos, líquidos, para que você tivesse um controle ambiental da destinação final de lixo da metrópole. Desses 13 projetos, acho que foram implantados 3. Um é o aterro de São Jorge, em Santo André. Sim. Um é o de Biritiba Mirim, em Salesópolis, e outro de Itacoaquecetuba. Não me lembro de outro aterro desse projeto que foi construído naquela época, mas que me despertou muito a curiosidade de estudar o espaço naquela época, estudar esse problema, porque eu pensava assim, como nós vamos destinar uma área virgem, impactar uma área virgem, se a gente já tem uma área comprometida com a função de receber resíduos? Então eu comecei a defender uma tese, né, e aí me coloquei, foi o meu perfil ambiental, socioambiental, foi se definindo, observando os problemas, discutindo os problemas. Eu achava que a gente deveria ter uma opção
de recuperar os lixões, remediar, né? Porque existiam tecnologias já sendo estudadas nas universidades para remediar os depósitos de lixo e perenizá-los pelo tempo de vida útil que eles ainda poderiam ter. Então isso começou uma grande história, uma grande trajetória que chega aos tempos atuais, a gente vendo que a metrópole tem suas infraestruturas bastante comprometidas, à beira de um esgotamento, e a busca de soluções que, na verdade, não são construídas a partir de um debate com a sociedade, porque eu acho que política pública, ela tem que ser discutida com a sociedade. Ela tem que ser construída com a sociedade, porque como diz, não sei se é Confúcio, mas diz assim, se você me fala, eu escuto. Se você me ensina, eu aprendo. Mas se você me ensina, eu entendo. Mas se eu faço, eu aprendo. Então, a minha experiência trabalhando no poder local, eu tinha muita vontade de trabalhar no poder local, depois de 25 anos trabalhando no poder metropolitano, né, que é um nível abstrato. É um nível abstrato Sim. de produção da política pública. Mas no poder local, eu queria estruturar políticas públicas pensando que eu faço para os cidadãos. Então, eu como gestor público, eu trabalho para a cidade, eu trabalho para as pessoas, eu trabalho para a sociedade civil, né? Então, eu tive duas experiências que me marcaram muito em São Bernardo, e eu acho que marcaram muito as pessoas que conviveram com ela. Desculpa, antes disso, que me interessa muito perguntar-te sobre isso e explique essa experiência. De todo aquele processo que tinha um objetivo, nós já vemos que lo que se había definido de norte, sur y el este-oeste se mudó, o sea, no tenían bússola, parece, en ese momento, ¿no? Y fue todo lo contrario, el desenvolvimiento se fue por el lado errado. Mas aquel corpo legal que se crió, aqueles organismos y aqueles instrumentos, eles se aplicaron ou eles não se aplicaram e não chegamos ao estágio que estamos hoje. Porque nós estamos em um estágio que, como você vê, em algumas questões pode ser caótico em algum tempo e em outras já estamos com problemas. A questão dos recursos hídricos, nós estamos com problemas seríssimos. Seríssimos. Olha, Eduardo, você não digo grave, mas já são sérios. Você sabe que as instituições, assim, olha, a Implaza, ela foi uma escola. Então, não só para quem teve o privilégio de participar desse projeto, trabalhar ali, conviver, mas outras regiões metropolitanas do Brasil se inspiraram nessa experiência, compartilharam essa experiência e desenvolveram e estão, a gente pode ver hoje como está Curitiba, Rio de Janeiro, Recife, sei lá, até Belém, que é uma região metropolitana de 2 municípios. Sim. Mas eu acho que essas estruturas, o planejamento como um instrumento fundamental de governo foi abandonado. Foi abandonado como política, foi abandonado. Então, é uma disputa de interesses, um queria uma coisa, outro queria o outro, e a defesa de outras políticas que elas não tinham ressonância dentro de uma estrutura planejada. Então, disputou e ganharam outros que não eram não ganharam outras diretrizes que não eram aquelas que faziam parte dos planos, desde os primeiros planos que se debruçaram sobre a estudar a metrópole, ver quais eram as vocações. A Implaza fez, por exemplo, um estudo de como a Sabesp expandir seus sistemas de abastecimento e esgotamento de acordo com a capacidade ambiental de suporte da metrópole. Então, era um estudo maravilhoso naquela época, se sabia que onde havia demanda de abastecimento é onde já tinha chegado o atendimento de telecomunicações, por exemplo. Então, as demandas de consumo da Sabesp e o plano de expansão da Sabesp, isso foi na década de 80, objeto de um estudo detalhado, feito pela Implaza, junto com... Mas eu acho que, olha, a Implaza foi esvaziada, completamente esvaziada. E você sabe também que a CETESB, ela se originou a partir de um instrumento
institucional que existia aqui na região do ABC para o controle da poluição do ar, porque era o polo industrial da metrópole e a região do ABC. Sim. Então a CICPA, né, aquela comissão intermunicipal para controle da poluição e do ar, aqui, né, existente, criada aqui na região do ABC, ela deu origem à CETESB. A CETESB foi criada a partir da interpretação, do valor, né, do potencial dessa CICPA, que era essa comissão. Mas eu acho que hoje, por exemplo, a CETESB não se modernizou. Ela está tecnocrática, está burocratizada, não está moderna. Então a gente vê o sistema de meio ambiente no estado de São Paulo, o sistema estadual, e os sistemas municipais que se criaram, a imagem e semelhança desse sistema municipal, extremamente comprometidos já na sua origem, porque tem uma visão muito tecnocrática da sociedade, da produção social do espaço urbano, da reprodução desse espaço e das relações humanas que se desenvolvem, que se estruturam dentro desse espaço. Então, acho que a gente tem que fazer com a sociedade, porque a gente vai conhecer os nossos limites. Então, nesse sentido que eu tive assim, a felicidade de desenvolver e fazer política pública em São Bernardo do Campo, em condições bastante adversas. Não havia recursos financeiros, não havia apoio político suficiente. Quer dizer, eu não posso reclamar, porque se eu fiz é porque, na verdade, alguma condição existiu. Mas a gente apoiou-se fundamentalmente na sociedade, nas pessoas. Então, o que a gente fez ainda existe, sobrevive. Por quê? A gente não fez para o Estado. A gente fez, hoje, teoricamente, disse assim, fazer com o povo, pelo povo e para o povo. Mas não é assim que acontece. Não está acontecendo. Isso é apenas uma palavra. Eu acho que a gente fez, e você sabe, você conhece os nossos amigos, que, por exemplo, hoje são gestores dos bairros ecológicos, e eles têm um orgulho de ter feito aquele trabalho. Há uma coisa, Sônia, que eu te queria comentar juntamente essa questão. Ou seja, quando você colocou aquela, fez aquela analogia de Confúcio sobre o fazer e tudo isso, essa é uma prática. Ou seja, se você diz que ainda está tudo isso, ou seja, os bairros ecológicos, o asfalto ecológico, se essas comunidades, os líderes dessas comunidades continuam com esse trabalho, eu visitei esses lugares. E realmente, por as condições anteriores e el depois, as diferenças foram muito notáveis. E especialmente isso que você disse. Esse trabalho com o povo te permitiu e se permite hoje ver que o efeito aconteceu, ou seja, que há uma consequência disso. Essas pessoas continuam pensando e melhorando o pensamento que tinham sobre a preservação. Sim. Eu estou comentando isto porque justamente nós temos outra linha na questão da educação ambiental, essa palavra que já está gasta em todo o mundo, já nem se usa mais isso. Sim, claro. Se está falando de cultura ambiental, se está de muitas coisas. Mas, nessa questão, você falava de Confúcio. Quando eu estive no Japão estudando planejamento estratégico, me impactou o cuidado da cidade, a limpeza de los canais, de los ríos dentro da cidade. Eu estava em Yokohama. E falei para meu professor, um dos professores, o professor principal, eles sempre têm um guru dentro de su, até hoje nas universidades, em todo lugar, há um guru. Então, Ito, lo parabenicé por essa questão, essa limpeza, esses cuidados que existiam. E lhe falei dessa forma de educação ambiental. Ele não entendia. Então, aí um tradutor que falava português, eu lhe falei, e continuou sem entender. Em japonês falou para o tradutor meio bravo, que me diera a resposta. E me deu a resposta. E ele me falou, isso não é educação ambiental.
Isso é civilização. Cultura. Civilização. Cultura. Olha, cultura. é isso mesmo. Me desculpe, claro, porque nós entendíamos dessa maneira. Então, vem ao caso, e por isso conto a história, porque não existe nenhum tipo de educação, entre aspas, que possa ter um resultado se não há uma prática e essa prática é feita por a mesma pessoa que vai a ser, com essa educação e com essa prática, assumir uma responsabilidade. E você conseguiu isso. Essas comunidades assumiram sua responsabilidade de preservação. Então, eu queria explicar. Eu conheço, estive com alguns colegas vendo, e me contavam com um entusiasmo extraordinário, com um amor extraordinário por todo aquilo que tinham alcançado. E eu queria fazer esse comentário, porque justamente você foi a que arquitetou tudo isso. Foi você a que teve essa proposta e levou isso adiante. Então, agora que falei isto, conta você essa experiência, como foi possível, com baixos recursos, porque você tinha recursos, mas eram poucos, magros recursos, nada. E sem o apoio, inclusive, político, porque para essas coisas, o apoio político e os recursos são duas coisas importantes. Tinha o apoio político, mas não era a prioridade, eu imagino, nesse momento. Olha, quando eu cheguei em São Bernardo, na verdade eu vim trabalhar em São Bernardo porque o prefeito me disse, venha que eu te deixo você fechar o lixão do Alvarenga. Nossa, eu falei, eu vou. Aí eu vou. Então, era uma obsessão acabar com aquele depósito de lixo, com aquelas pessoas famintas, vivendo, comendo. Terrível, era terrível. Vivendo e sobrevivendo do lixo, isso é indigno da condição humana. Era Biafra, não era inadmissível. Era Haiti. É isso que me trouxe. Aí, o prefeito pediu que estruturasse um programa de educação ambiental. Opa! Aí, vamos ver aquelas ocupações todas, e como é que é isso? Esse espaço todo ocupado, irregularmente ocupado, e nossa relação era com o Ministério Público, porque todos aqueles assentamentos urbanos, aqueles loteamentos, foram feitos à margem da lei e eles eram objeto de ação civil pública. Portanto, o Poder Executivo não poderia deixar de conversar com o Ministério Público e nós fomos procurar a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente para saber qual era o caminho. E ela dizia assim, a promotora, não tem saída, ela tem que aplicar a lei. Vocês estudem a lei, apliquem a lei. Então nós começamos a construir argumentos para conversar com ela, porque a gente sentiu que havia um acolhimento para as nossas indagações e também até para a nossa indignação, porque como é que o Estado permite, em 2000, no último censo lá naquela época, nós começamos em 97, mas em 2000 o censo do IBGE mostrava que no Brasil tinham 113 cidades com população superior a 200 mil habitantes. Desculpe, 76 cidades com população superior a 200 mil habitantes. E só na área de proteção dos mananciais, em São Bernardo do Campo, irregularmente assentados, havia 230 mil pessoas. Então, você não pode negar uma cidade média está ali aos olhos, à margem da lei, porém aos olhos do Estado. Então, eles não podem, é uma realidade que se impõe. Então, cabe ao poder público a responsabilidade de dar uma alternativa, porque os seres humanos não podem viver em condições insalubres, crianças pisoteando o esgotamento sanitário das comunidades. Então, nós tínhamos que criar uma alternativa de justiça social. Então, começamos a pensar como fazer isso. Pavimentar as vias não pode porque era muito caro, porque a lei só admitia a pavimentação com broquete, com paralelepípedo. Isso é uma pavimentação manual. Como é que você vai fazer milhares de quilômetros de vias com assentamento, né, ali manual? Não é possível. Então nós procuramos a empresa que fazia o serviço de pavimentação da cidade para dizer
como que a gente podia fazer? Como é que é esse negócio? Vamos inventar uma pavimentação asfáltica que seja porosa, que permita a infiltração da água. Vamos criar alguma alternativa para que a gente possa reter a água, a montante da área, nas áreas mais altas, de tal maneira que a gente possa garantir alguma recarga, algum nível, alguma coisinha que seja. E começamos a discutir isso com as pessoas, inclusive, porque depois foi o Fábio Vital que criou esse negócio da esponja verde absorvente. As calçadas ecológicas elas tinham pequenas esponjas verdes absorventes que usaram as áreas gramadas. E que aquelas senhoras idosas, os homens, as mulheres diziam assim: é uma gotinha que vai absorver, mas já está bom para o manancial. Aí está, é o que estava falando. Imagina, ele incorporou aquilo. Se incorporou. E então a empresa desenvolveu, ela pegou a tecnologia de pavimentação das estradas de grande capacidade, que é a rodovia dos imigrantes, que não pode parar a aquaplanagem, evitar a aquaplanagem, eles jogam a água para fora, infiltrando a água por uma camada de asfalto poroso, mais poroso. Ela juntou isso e associou isso a um dreno que corre ao longo do meio-fio, recolhe a água e joga dentro de um poço absorvente. Então, a cada 15 metros, na calçada, no leito da rua, tem um pocinho absorvente. Isso foi construído. Isso foi construído e foi aceito como uma tecnologia inovadora que foi permitida ser feita para infraestruturar, né, essas áreas com pavimentação. E também a contrapartida da comunidade. É aí que a comunidade se envolve, porque ela tem interesse em que o seu bairro passe a fazer parte da cidade, seja incluído na cidade. Porque o Estatuto da Cidade, mais um pouquinho para frente do que a gente estava trabalhando, ele deixou claro naquele artigo 2º o direito à cidade, o direito ao saneamento, né, à infraestrutura. Então, aquilo foi a redenção, aquilo foi assim abençoado, tudo que a gente estava visualizando de como seria a alternativa para dotar esses pedaços de cidade de infraestrutura para que eles pudessem ter direito à cidade, o acesso à cidade. E aí, dentro desse campo dos direitos humanos, do direito social, do direito à cidade, a gente fazia grandes debates interessantes, que eram até assim, de certo modo, nunca nos colocamos como educadores, nem como professores, mestres, nada disso, mas como participantes do processo do desafio. Incorporados a esse... e ao lado das pessoas, da dificuldade que eles tinham de compreender até por que eles tinham que criar um padrão urbano, ambiental, diferente do que as pessoas tinham na cidade formal. Então a gente falava isso, vocês vivem num lugar diferenciado. E eles foram compreendendo isso pouco a pouco. A princípio foi difícil, porque os resultados demoravam para brotar, para nascer, para ter uma árvore, para dar flor, para dar fruto. Mas isso pouco a pouco foi acontecendo. E quando as pessoas iam percebendo o resultado, eles passavam a amar aquilo que era feito por eles, porque a contrapartida era fazer a calçada ecológica, era arborizar o bairro, era limpar os fundos de vale, era fazer debate, reuniões periódicas, né? Porque, na verdade, a gente tinha uma meta que era construir indicadores de avaliação, indicadores de sustentabilidade. Mas que eles pudessem fazer isso. Mas a gente não teve, não deu tempo de fazer, porque é complicado, é demorado, e a gente tem que ter uma paciência para trazer a pessoa, porque são sujeitos históricos, você não pode deixar de reconhecer que ele precisa ter um tempo de aceitação, de acolhimento, para poder entrar dentro do processo. E aí, além disso, existe toda a questão também de aquelas incertezas e aqueles fracassos que eles acumularam durante certo tempo. Foram enganados. Exato, os fracassos. Isso também faz que o indivíduo demore mais em ganhar confiança, em acreditar mais no futuro. Ou seja, o grande problema é esse também, acreditar no futuro para essas pessoas dessas comunidades. Agora, Sônia, te pergunto uma coisa. Por tua experiência, você acha que podemos remediar o que não se fez e podemos fazer de novo e podemos fazer novas coisas ou já é tarde?
Não, acho que nunca é tarde, Eduardo, não vamos pensar assim. Não, Nós te pergunto, estamos... para mim, se não estaria aqui. Estamos... Se eu pensasse Com que estivesse tarde, eu não certeza, estava aqui. Com certeza. Eu sei que você é um guerreiro, você é um lutador, você jamais vai entregar a luta, né? Jamais, jamais. Nós acreditamos no sonho, na utopia. E eu acho que não é tarde, mas o desafio, ele é complexo. E eu acho assim, olha, esse momento que nós estamos vivendo é um momento de virada. É um momento que eu acho que a indignação, né, com tantas questões que são colocadas para o ser humano, para o indivíduo, para o cidadão, e que eles não têm resposta. Então, eu, por exemplo, tem uma coisa que me deixa revoltada, assim, quando alguém fala na questão da redução da geração de resíduos. Ora, nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista, sim, que visa o lucro imediato e sempre, né, o crescimento do lucro. Quanto mais melhor. E que para fazer isso, ele tem inúmeras e modernas técnicas, né, de marketing e de trabalhar na cabeça das pessoas, entrar dentro da cabeça das pessoas e produzir um desejo de consumo. Então tudo nas vitrines, nas lojas, na televisão, no rádio, no jornal, nas revistas, sempre está estampado uma visão que atrai para o consumo, desperta para o consumo, chama as pessoas para o consumo. Seduz, é uma sedução. E a gente fica falando em reduzir o consumo dentro de uma sociedade assim. Então o que acontece? A pessoa é como se o pecado capital, entendeu? Você não tem culpa, mas você tem que... Eu não posso consumir, não pode. As pessoas vão continuar consumindo, nós vamos continuar crescendo na nossa geração de resíduos. E estou falando isso... E o consumo de água cresceu também, por mais campanhas que se fizesse. O consumo energético aumentou por mais campanhas que se fizesse. Porque, obviamente, se você tem um consumo de algo, você vai ter água e vai ter energia. Isso. Ou seja, em algum lugar se produz e em algum lugar se usou água e energia. Exatamente. A partir de aí nós temos o conflito do resíduo e o conflito do recurso. Isso. E eu acho que nós temos que ter uma visão compartilhada com a sociedade toda. Nós temos que... É um mantra. Nós temos que conservar os recursos naturais. Nós temos que ter o retorno dos recursos ao processo produtivo, porque isso é possível comprovadamente, sim. Não é? De que e isso é que gera nas pessoas um sentimento que o aproxima da natureza, que a natureza é finita. Né? Os recursos naturais são finitos. Sim. Embora alguns recursos, né, são renováveis, a água é renovável, mas se ela estiver sendo constantemente, permanentemente poluída, nós vamos chegar a um limite. Então, os recursos minerais... Ou vai para outro lugar, por os acontecimentos, o aquecimento global, elas também se vão deslocando de maneira diferenciada de um lugar a outro, a impermeabilização, a ilha de calor, etc. Água não é finita, é infinita, mas ela vai para outros lugares. Exatamente. Mas é por isso que eu acho que a gente tem que usar essa palavra de esperança. Eu acho que você, com o seu trabalho, o que você alimenta nas pessoas é a esperança. A gente tem que acreditar. Porque nós somos os responsáveis, nós temos uma responsabilidade. E uma palavrinha que a gente está sempre buscando definições para ela é o desenvolvimento sustentável, é a sustentabilidade, porque ela depende das pessoas, ela depende de quem interage nos processos, no consumo dos produtos, no desenvolvimento de novos produtos. Nós estamos interagindo o tempo todo, permanentemente, nós estamos criando valores, não é? Compartilhando valores, nós estamos discutindo uma visão de sociedade, uma visão de futuro. Nós temos uma missão, aqui eu acho que você está exercendo a sua missão, de manter a esperança das pessoas de que um mundo melhor, um mundo sustentável, um mundo mais digno é possível. Eu acredito nisso. Eu te perguntava isto justamente porque nestes momentos, justo nestes momentos, nestes dias, neste mês, não vai demorar muito mais, está havendo uma grande reestruturação. Se está reformulando o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Há gente que está interessada em que ele cumpra sua verdadeira função, seu verdadeiro objetivo, e eu estou também embarcado nisto,
E justamente se eu continuo embarcado nisso, é porque eu tenho confiança em que as coisas podem mudar. Não sei se podemos recuperar tudo, porque há questões que não são recuperáveis, mas fazer um esforço para que isso aconteça. Eu acho que não estou falando nem de reestruturação, eu acho que é um novo comitê, que houve uma ruptura, ninguém la pode negar, tanto de todos os três componentes desse colegiado, a prefeitura, o Estado e a sociedade civil. A sociedade civil está, não aqui no Brasil tudo, em um estágio de reflexão, em um estágio de avaliação, em um balanço de realmente ela meio se perdeu durante a última década, ela meio se perdeu, não avançou como avança, como você disse, en el constante avance de la sociedade, se isolou de la sociedade, lo digo en geral, né? Entonces nós achamos, los que estamos empeñados en esa reestruturação, en ese novo, e está permanentemente se falando isso, nós temos que cuidar de los recursos hídricos. Com certeza. Então, e isso está na cabeça do Estado, que é la que más está preocupada con esa cuestión, que son los funcionarios del Estado. No estoy hablando los mandantes del Estado, porque no tenemos relación con los mandantes del Estado, sino con aquellos que son de la Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de Saneamiento y Recursos Hídricos. Son personas de carrera que nacieron como você, en algún momento tuvieron su experiencia, amaron aquello que hicieron y todo eso, que hoy se están empeñados en que tenemos que cuidar eso. Tenemos que resolver conflictos serísimos como el que la Cantareira, além de la Vini, da Guarapiranga y otras cuestiones, y obviamente eso ahora puede ser que mude. Por eso te pregunté si você confiaba en eso, y aproveito a darte esa mensaje y dar el mensaje a nuestros telespectadores, que muchos estuvieron escribiendo, mandando mail, o sea, ¿dónde está la política pública de los recursos hídricos? Que bom, que bom. E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu sempre disse, desde que o subcomitê da Billings foi instalado, porque você sabe que a Billings é um manancial fundamental para a metrópole. É o maior reservatório de água doce da metrópole. Não sei para baixo. Nossa, muito importante. E olha, além disso, historicamente, tem quase 100 anos esse reservatório. Ele é uma obra de engenharia que os desafios que foi criar, a inteligência envolvida na construção desse reservatório, no projeto desse esforço de inteligência terrível. Se bem que ele foi, né, quer dizer, naquela época já era uma briga, porque você sabe que o Saturnino de Brito defendia uma coisa no manejo dos recursos hídricos no território da metrópole, e a Companhia Light defendeu outra, e ela venceu. O sistema Billings é o fruto disso. Agora, eu quero dizer para você o seguinte, quero dizer para as pessoas que nós temos que ter esta visão. O sistema de recursos hídricos é um sistema legal, ele é um sistema criado por lei, ele é um espaço institucional legal. Então, veja bem, tem que ser sério, tem que funcionar com seriedade. Os prefeitos não vão nas reuniões. Os representantes do Estado é aquele carinha que não tem, ele está sem função, vai ser membro do subcomitê, vai representar o órgão tal e tal e tal lá no subcomitê. Os prefeitos colocam pessoas para serem os seus representantes, depois eles não dialogam, eles não querem saber o que está se passando. A sociedade civil é a que mais se bate. Ela é a grande escudeira desse processo. Mas o subcomitê, ele tem uma formulação que tem políticas que interferem nos recursos hídricos, que tem que ser aprovada no subcomitê. Não vem nada para ser aprovado no subcomitê. Então, qual foi cadê as agências? As agências não foram instaladas. Então, eu acho que é um descaso muito grande, é uma falta de responsabilidade. E outra coisa, é o sistema de recursos hídricos que está na mão do sistema de meio ambiente. Né? É claro que a gestão ela é ambiental, ela é uma gestão, né, mas ela envolve o setor elétrico, que quer recursos, o setor de abastecimento, né, o setor de saneamento. Né? Então todo mundo precisa da água para consumo industrial, consumo humano, precisa da água para geração de energia elétrica. Né? Então,
eles precisam sentar, eles precisam conversar. Nós precisamos de saúde, nós precisamos de saúde pública. E a água é um veículo de saúde. Né? Então, eu quero ver o sistema de recursos hídricos funcionando, eu quero que os membros titulares participem e discutam as políticas de recursos hídricos para a metrópole. Porque se não houver seriedade com a questão dos recursos hídricos, o grau de comprometimento que nós temos hoje dos recursos hídricos aqui no território da metrópole é uma coisa que é alarmante. Sim. Eu te pediria, por el fim de nosso programa, mensaje àquela Câmara, para esse telespectador, para os que vão entrar também de outra maneira a assistir ao programa. Qual seria tu mensagem para essa sociedade que você diz que é tão importante? Bom, eu sou antiga, então eu acredito que nós não podemos jamais perder a esperança. Nós temos que ter sempre uma utopia, um sonho para correr atrás. Eu gosto muito de um físico quântico que é o Capra, né? Eu também gosto. Porque eu gosto muito dele e eu aprendi com ele que a ecologia, ela seria uma bandeira de luta, ela seria um definidor de novos campos de luta para uma sociedade mais fraterna, para um mundo mais solidário, um mundo mais justo, igualitário, porque são esses os valores que importam. E nós temos que juntar as pessoas para acreditar que um outro mundo é possível. Como disse o Galeano, este mundo está ruim, está comprometido, mas ele está grávido de outros mundos melhores. Sim. Que vão surgir. Então todo esse movimento, tudo isso, eu acho que é o surgimento de um mundo melhor. Então a crise, ela nos leva, né, a entropia, né, ela leva um movimento profundo, mas que vai surgir uma coisa melhor. Eu acredito que vai surgir um mundo melhor, um mundo com paz, que seja regido pela paz, pela solidariedade, pelo respeito, né? A compreensão da dignidade como um valor humano fundamental, de que todos temos direito, né? E que a gente possa ter uma vida compartilhada assim. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente tem que ser, eu acho que o gestor público tem que ser mais protagonista, ele tem que estar mais lá, as políticas públicas, elas têm que ser gestadas no seio da sociedade. Menos burocrático, mais humano. Para a perenidade, isso mesmo. Isso bom, mesmo. Sônia, muito obrigado. Obrigada, querido, obrigada. Continuaremos nossos papos em outro momento. Muito obrigado a todos os nossos telespectadores, como toda a sexta-feira. Próxima sexta-feira, 16h30, por este mesmo canal, esperamos você para aprender, para comunicar, para informar, para divulgar e para ser, como dice Sônia, protagonista de la possibilidade de outro mundo é possível. Muito obrigado, bom fim de semana.